Agora sim, muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. E quero começar, é claro, primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre a viagem, pois, como está aparecendo aí, na imagem a vocês, hoje no CT Moacir Barbosa, o elenco Cruz Maltino foi a campo para realizar o último dia de treino antes de enfrentar amanhã a equipe do Paysandu pela Copa do Brasil. Muito bonito, inclusive, as imagens do CT Moacir Barbosa, tá? Foi feita uma reforma, uma revitalizada no banco ali que os atletas do CT utilizam, Colocadas algumas frases, algo que está muito mais bonito do que antes. Os gramados também do CT Moacir Barbosa estão lindos demais, tudo nos trinques, O Vasco da Gama está, de fato, conseguindo entregar para os atletas um CT Moacir Barbosa muito mais bonito. Longe ainda do que é o tamanho do Vasco, entretanto, diante do que se via há algum tempinho atrás, algo muito melhor, definitivamente. Aí, nas imagens, a preparação dos goleiros, a gente vê o Daniel Fusato, a gente vê o goleiro Léo Jardim, o Pablo, logo em seguida todo o elenco do Vasco da Gama realizando aquele primeiro trabalho de aquecimento, a famosa roda de bobo, e aí já vemos nas imagens a ida dos jogadores do CT diretamente para o aeroporto para pegar o avião em direção a Belém do Pará. O Renato naquele estilão, óculos escuro, bolsinha de lado e o restante dos atletas num clima muito bom. O nosso capitão, o Thiago Mendes, passando aí nas imagens. O Vasco da Gama que está muito focado nessa partida, quer já voltar para o Rio de Janeiro com um resultado favorável na bagagem. Logo em seguida, os atletas chegando no aeroporto aqui do Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, e aí pegando já o avião em direção a Belém do Pará. Todos os jogadores numa estileira danada, torcedor vascaíno. Volto a repetir, o clima dentro do Vasco e as imagens, elas evidenciam mais do que nunca isso. É um clima leve, é um clima tranquilo, mesmo sem uma sequência de bons resultados nos últimos jogos. O elenco do Vasco da Gama vive um clima bem legal. Aí já nas imagens dos atletas em Belém do Pará, após uma viagem de quase 3 horas de duração, uma viagem muito cansativa, mas é um Vasco da Gama que vai utilizar mesmo diante disso amanhã contra o Paysandu boa parte do elenco titular. Então, seja bem-vindo, welcome Belém do Pará, a torcida Cruz Maltino, inclusive, aguardando aí, o elenco do Vasco ali na porta do hotel. O Vasco, amigo, que ele é muito bem recebido, seja no Rio, seja em São Paulo, seja em Curitiba, seja lá no norte, em Belém do Pará, na Amazônia, no Nordeste, Maranhão. A torcida do Vasco é única, é show de bola, É uma torcida que abraça, é uma torcida gigantesca, é uma torcida de massa, como o próprio Renato Gaúcho disse nos seus últimos bastidores ali no vestiário após a vitória contra o São Paulo. Então, o clima é esse, amigo torcedor. O clima do Vasco da Gama é exatamente esse. É um clima de pressão, porque o Vasco ele tem, de certa forma, uma obrigação moral de vencer essa partida de amanhã. E o Puma Rodrigues, o Pumita, cara, falou um pouco sobre esse momento do Vasco da Gama logo após a chegada. A delegação do Vasco que chegou na parte da tarde dessa segunda-feira, e o Puma, que foi um dos atletas recebido por festa, pelos torcedores que estavam presentes ali no saguão do hotel, foi perguntado, falou um pouquinho e respondeu sobre essa partida e o momento do Vasco da Gama. Se liga só. Muito obrigado pela recepção. Agradecer também a torcida que está aqui, sempre a gente que chega ao lado tem uma recepção muito boa. Criamos uma expectativa muito grande na Copa do Brasil. Ficamos um pouco tristes com o que foi o ano passado, então acho que tem revanche agora para fazer nosso melhor e ganhar o jogo. O torcedor falou que você é bonito. Quem é mais bonito do elenco, você ou o Spinelli? Somos muito parecidos, dan aí que somos irmãos gêmeos, então vamos deixar los dois. Ô, Puma, a torcida está demonstrando um carinho gigantesco por você, cara? Tem um torcedor aqui que veio com uma camisa diferenciada, falou que o primeiro gol vai ser teu, ele vai ficar enchendo teu saco para pegar tua camisa, que tu vai fazer o primeiro gol e ele quer essa camisa. Aí, esse doidão aqui, Como é que é, cara, receber esse carinho da galera que, mesmo estando tão longe do Vasco, quando vem aqui tá sempre dando tanto carinho, tanta retribuição para vocês? Não, como eu falei, sempre que vai a qualquer lado tem gente do Vasco, muito feliz, é bom para nós também esse reconhecimento, então ficamos felizes por isso.
E essa fase artilheira que tu tá vivendo aí? Vai terminar o ano como artilheiro do Vasco, né? Também é boa, tem que continuar. Sabemos que o importante é que o Vasco ganhe o jogo, então a artilheira também que vem junto é importante. Tu viu o DVD do Renato de cobrança de pênalti? Ele a veces quer mostrar para nós, mas ainda não vi, só olhei um pouco no YouTube, mas ele jogava muito também. Amigo, então como vocês viram aí, né, cara? Puma muito animado, muito feliz, eu torço muito pelo Pumita e volto a repetir aquilo que eu venho comentando com vocês nos últimos vídeos. Pra mim, o Puma hoje é titular do Vasco da Gama. Eu sei que o Paulo Henrique é um jogador de seleção brasileira, tem sua moral, mas o Puma é jogador de seleção uruguaia também, é jogador de Copa do Mundo. E hoje, pelo Campo e Bola, o Campo e Bola fala mais alto que o Puma tem que ser o titular do Vasco da Gama. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.